Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos aqui no Bar Dallas Comedy e Arte para mais uma edição do programa Conversa de Botequim, programa mais descontraído de entrevistas de Natal e que agora estreia em novo horário, 19 horas e não mais às 17h30. Vou falar mais sobre o programa, mas primeiro deixa eu introduzir aqui e apresentar a nossa entrevistada de hoje, Flávia Chianca, que é psicóloga com formação em sexologia clínica e empreendedora da Lavedete Deluxe. Flávia, bem-vinda ao Conversa de Botequim. Muito obrigada, Cefas. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigada pelo convite. É um prazer, né, estar aqui com você e no Bar Dallas, que eu adoro. Isso, o Bar Dallas é quase um templo, né, de cultura sim. e de cidadania. Vou fazer aqueles velhos lembretes. O programa é 100% interativo. Quem quiser assistir no Bar Dallas, já tem gente assistindo aqui, é só vir pra cá. Senhor sempre presente aqui. Toda sexta-feira, que maravilha, uma alegria tê-lo aqui. E quem está assistindo pelo Facebook, Cefas Carvalho, pode e deve comentar. Faz crítica, sugestão, comentário, pitaco ou perguntas para a Flávia que ela vai respondendo na medida do possível. E no final tem surpresa. A gente vai falar. Tem surpresa aqui para quem comentar. E registrar que o programa tem produção e filmagem de José Agro, assistência de produção de Natália Chagas e aqui no Bar Dallas nós temos o apoio logístico de Lula Belmont. Flávia, tem um monte de perguntas para fazer. Mantendo a tradição do programa, eu sempre pergunto sobre como a pessoa começou naquilo que ela se tornou hoje. No caso, você é psicóloga com especialização em sexologia e empreendedora. A Lavedete Deluxe é um sucesso e a gente vai falar muito sobre isso. Mas eu pergunto, como era a jovem, a criança Flávia? Você era desinibida, você já era vendedora, você comprava brigadeiro para vender no colégio, como é que você era como criança? Olha, era uma mistura, acho que eu sou uma mistura até hoje, assim. Gosto muito de conversar, acho que para trabalhar nessa área que eu tô tem que ter um pouco de desinibição, mas eu vou confessar para você que eu tenho uma timidez estranha, né? Às vezes sou um pouco mais retraída, né? Mais observadora também. E minha infância, você puxando assim, minha infância foi por aqui, né? Minha adolescência foi por aqui, no centro da cidade, ali Tirol, Petrópolis também, mas sempre aqui aos arredores. Então, quando você falou que a entrevista era aqui no Bar Dallas, eu estou me sentindo em casa. Você morava aqui no centro? Sua família morava no centro? Eu morei no Tirol, ali próximo da Escola Doméstica. Sim. E morei também aqui na Deodoro, ali, eu acho que algumas pessoas que lhe acompanham, né, sabem dessa história. Ali do Bar do Lorival, morei vizinho, que é a minha família, né? Então, por exemplo, final de semana, né, sábado, pegava a bicicleta, pegava a bike e rodava aqui no centro, né, passava, via ainda menor de idade, ali adolescente, tipo 12, 13 anos, mas ficava por aqui, pelos arredores, então conheço muito aqui desse espaço. Você falou em Lorival, registrar aqui, quem é de Natal conhece, quem não é, eu vou contextualizar. O Bar do Lorival, praticamente em frente ao Diário de Natal, sim, ao saudoso extinto Diário de Natal, era o bar dos jornalistas. A redação do Diário de Natal ia para lá beber e jornalistas de outros lugares iam para lá para ouvir as fofocas. E Lorival era seu avô. É isso mesmo, Flávia? Isso mesmo. Então eu ficava ali no balcão, né? Você fala assim, você comprava coisa e vendia na escola. Não, mas eu ficava ali no pé do balcão do bar, vendo meu avô atender, né? Um pedacinho de queijo de manteiga para experimentar, para levar a peça toda, né? Então, comecei por ali, observando e vendo essa arte, né? Que é o comércio, que é o atendimento ao cliente. Então, o berço, para mim, vem dali, daquele espaço ali do Bar do Lorival. Mandar um beijo, inclusive, da minha família, minhas tias. Meu pai está me assistindo também, tenho certeza. Sua família era muito grande? Era família grande? Olha, por parte de mãe, um pouco menor, né? Agora, a parte de pai, maior, bem grande, sim. Sim. De fazer aquelas reuniões, mega reuniões de família, reunião de churrasco. Família, sim. Torna a criança mais desinibida, né? Sim, aquela época, né? Olha aí a idade.
Da minha infância, era uma infância que a gente chama de infância um pouco mais saudável, né? Foi antes das redes sociais, então a gente socializava mais, tinha mais conversa. E até hoje a gente tem esse costume ali, as tias, né, conversando sobre tudo, sobre intimidade, sobre desenvolvimento, sobre coisas de mulher, de menina. Então, o papo que começou assim para mim, além desse sangue de comerciante, né, em família, começou também aquela conversa de acolhimento enquanto adolescente, enquanto mulher, em família também. Eu tenho então, tias pelo que você está conversavam. dizendo, suas tias eram tranquilas, liberais, então conversava-se normalmente. Eu não diria assim liberais, né, mas a gente conversava. Então eu tive bastante orientação assim da minha mãe também e das minhas tias para coisinhas de mocinha que estava acontecendo, namoro, e acabava reproduzindo isso ali pela escola, né? Conversando com minhas amigas, sempre aberta, sempre escutando. Então eu acho que eu já vinha tecendo esse caminho por aí. Já tinha vocação. Já vocação. Perfeito. Flávia, e quando chegou aquele momento? Nossa, maior de idade ou chegando à maioridade e tem que decidir o que fazer da vida, né, qual curso vai fazer. Como é que foi? Como é que foi a sua entrada no vestibular? Na universidade? Como é que foi esse processo? Gente, então, estudei com o Aglio, né, que tá aqui. Sim, isso. Exatamente. Então, na verdade, comecei em letras, né, entrando na universidade com letras. E depois eu comecei a trabalhar com produção cultural, né, que foi outra coisa que me trouxe para o centro da cidade. Na época que começou o audiovisual aqui em Natal, ainda com o professor Carlos Tourinho, saudoso Carlos Tourinho, que partiu agora há pouco tempo. Com o Henrique José da Zoom, aquela Grande cena. Henrique. Então, sempre nesse ambiente daqui, né? E comecei a trabalhar com teatro, música, artes plásticas, toda essa parte de produção cultural que existiu e também bastante com audiovisual. Isso, né? Tudo fazendo letras. Isso na época de letras. A psicologia não tinha entrado ainda, estava em letras. Não tinha entrado ainda, apesar da minha mãe me confirmar há algum tempinho atrás, né? E ela que não me deixa mentir essa história, que quando eu fui fazer letras, eu queria fazer psicologia também. E eu não lembrava disso, ela me lembrou disso há pouco tempo, assim, falando assim, olha, finalmente você está fazendo o que você queria. Eu fiz, como assim? Né? As coisas que a gente guarda, né, na época. E aí ela trouxe essa lembrança que eu falei, gente, eu nem lembrava disso e já escutava também esse chamado, né, para psicologia. Que bacana. Mas você perguntando assim, como começou essa história, foi com aquele rapaz ali, né, que está sentado aqui também. Ei, olha para mim. Lá na Praia da Pipa, né, quando veio essa ideia, na verdade, da La Vedette Deluxe, que é uma ideia nossa, né, uma criação minha e do Gustavo, e começou na Praia da Pipa há 11 anos atrás, 11 anos e meio, né, por aí. Pronto, aí a gente vai falar bastante. Sim. Ei, Lula, cadê o meu suco aqui? Eu ia perguntar, estão perguntando. Tá saindo? Ai, adoro! Suco feito no capricho, né? Sim. Mas eu tô curioso em relação a como você terminou letras e como começou na psicologia. Quando é que você decidiu, eu quero fazer psicologia? Não, então, depois desse grande pulo que eu dei, né, do que eu quero fazer psicologia no início, mas acabei indo para letras, né, que amo, sou apaixonada por poesia, por literatura, é algo que me toca e me encanta bastante. Teve um pulo enorme e essa vontade de fazer psicologia, na verdade, veio com a La Vedette. Sim. Por isso que quando você falou assim, quando começou... São coisas entrelaçadas. São coisas entrelaçadas, todo esse caminho, assim. Eu não sabia, eu pensava que eram bem distintas a princípio. Mas estão entrelaçadas. São entrelaçadas, né? Porque quando a La Vedette surgiu, eu pensava muito na questão assim de como vou oferecer o melhor atendimento para o cliente, né? Como é que eu vou atender o meu cliente? E eu já consumia, né? Coisa de sex shop, porque assim, quando você vai empreender, o pessoal pergunta assim, fala assim, né?
escolhe um negócio que tu gosta, né? Que aí você vai fazer com paixão, vai fazer com amor, né? Então ficava aquele negócio, meu Deus, o que eu gosto de fazer, né? E aí, quando veio a La Vedette, a gente estava querendo proporcionar esse atendimento diferenciado que a La Vedette tem. Isso. Veio uma preocupação muito grande com a questão da educação sexual, porque se consome, né, produtos para adultos, se consome sex shop, consome coisas, desde artigos. Ai, olha que delícia! Ai, muito obrigada! Obrigado, Lula, meu bom! Ah, sim! As Kengas agradecem! Tem uma história com as Kengas também. Opa, vamos né? contar, quero saber Mas tudo. Veio exatamente assim, nessa vontade de trazer a educação sexual e uma orientação de como se utilizar os produtos no relacionamento com a pessoa sozinha. Porque quando a gente começou há 11 anos atrás, não tinha assim, esse boom da internet de conhecimento que você está ao seu alcance. Né? Você digitou ali e apareceu. Então, vinha uma cliente querendo comprar um massageador, que esse massageador ele podia estimular a questão da vulva, do clitóris, do canal vaginal. E quando falava assim, clitóris, a pessoa ficava olhando assim para a minha cara, né? E pensando, e eu comecei a perceber que a pessoa não sabia o que eu estava falando. Não entendia nem de anatomia para poder ter conhecimento do produto que ela está levando para casa, né? Também não tinha a situação do diálogo, né? Que surgia assim de relacionamento. E aí... Produção? Hã? Sim, sim. Deixa eu molhar o bico, vou molhar o bico. Quem sabe faz ao vivo. Obrigado, produção. Valeu, Agril. Ai, tá uma delícia isso aqui. Oba, Nossa, demorou, mas Nossa senhora. ficou bom. E o suco daqui é gostoso mesmo. Muito. E aí também vinha assim, questões de como é que eu posso utilizar isso no meu relacionamento? Flávia, como é que eu vou conquistar a pessoa que está comigo? Eu quero reconquistar, eu estou aqui atrás de alguma coisa que esquente o relacionamento, que traga a minha parceria de volta, eu quero inovar, eu quero sair da mesmice. Então, todo esse acolhimento, né, esse ouvido voltado para o cliente, ele começou a expandir. E aí a sexualidade, ela é uma coisa assim que pega todo mundo está dentro da sexualidade, mas ao mesmo tempo é muito subjetivo e muito único. Então começou a surgir situações muito profundas, né? Algumas dores, alguns sofrimentos. E aí eu falei, opa, peraí, né? Porque eu posso esclarecer, orientar e atender até aqui no consumo do produto e como a pessoa usar, né? E aí quando de repente começou a ter essa abertura do cliente comigo, o pessoal chegava lá, eu me sentia quase aqui, né? No balcão do bar. O pessoal chegava no balcão da La Vedette, parava assim e começava, né? Eu tô passando por uma situação, quando não era eu, é meu amigo, né? Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que tá passando por um negócio, tá passando. Né? Como é que ele faz? Então, houve esse momento que eu falei, peraí, eu só consigo ir até aqui. Como é que eu faço para ir além, né? E aí, o Gustavo falando assim, para ir além, você vai ter que estudar mais, né? Tem que investir nisso daí. E, de repente, as pessoas começavam a me procurar mais para conversar, para desabafar, para ter esse acolhimento, do que propriamente para ser atendido na loja, porque a gente já tinha equipe. Entendi, né? Sim. E a equipe treinada para aquilo. Sim. E eu comecei a ficar por ali, né? E, vai atender, coloca 2 poltronas lá em cima. E aí foi quando eu fui atrás de, como é que eu vou estudar isso aqui? O que é que se estuda disso aqui? Né? Aí veio a questão da sexologia primeiro. Sim. Existe um estudo para trabalhar a sexualidade humana, né? Dentro das ciências, chama-se sexologia clínica. Sim. E aí eu fui ver se eu tinha condições de fazer cursos de sexologia com a formação que eu já tinha
E aí eu fui fazer um curso de sexologia clínica de formação lá em Minas Gerais, que é maravilhoso. A Faculdade de Minas, ela tem um foco muito legal. A UFMG? Sim, no estudo de sexualidade humana. Vários profissionais muito bons, maravilhosos lá. E da sexologia, de repente, surgiu também outras coisas que vai abranger aquela pessoa que está vindo para mim. Sim. Aí eu falei assim, opa, eu preciso dar mais um passo nisso daqui. E aí foi quando eu decidi voltar, né, aquela vontade inicial da psicologia. Que sua mãe havia detectado. Que minha mãe havia detectado, né? Olha aí as mães. As mães. Rapaz. Muito bom. Flávia, um monte de curiosidade que eu tenho, com base no que você falou agora, a gente vai alternar entre a linha temporal e umas perguntas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você falou essa história do amigo. Eu recordo que na época do VHS, eu sou da época do VHS, eu sou a época até do pré-VHS, eu lembro que o sistema de locadoras, para quem é muito novo, não consegue processar, eu tinha amigos que ligavam para mim. Sabe, você pode ir na locadora comigo? Eu já sabia o que era. Eles tinham vergonha de pegar filmes pornográficos. Sim. Tinham vergonha de pegar. Eu achava que isso era uma coisa geracional, coisa daquela geração, que hoje tem 50. No entanto, o meu filho, Pedro, ele tem uma sex shop, uma lojinha virtual. E ele me fala histórias engraçadíssimas, como as pessoas têm vergonha de perguntar e pesquisar. Isso na nova geração. Meu filho tem 28 anos. Eu lhe pergunto, como é que você vê, analisa esse tabu todo? Por que as pessoas não podem pedir? Flávio, eu queria isso, isso e isso. Ou então, por que alguém não pode chegar? Eu estou com vontade de assistir um filme. Por quê? Qual é a sua análise sobre isso, Flávia? Olha, Cefas, essa pergunta é muito boa, sabe? Nesses anos todos eu observo que o problema, a bronca mesmo, está na base. Né? Educacional, você diz. Educacional. Não existe uma educação sexual que seja, assim, realmente com essa intenção de você orientar o jovem, a pessoa, a vida adulta, que, enfim, faz parte, assim, o corpo, a mente, puberdade, hormônios, relacionamentos. Isso não existe, né? A gente tem um sistema educacional que ele é voltado para outro tipo de formação, né? A gente também não tem, assim, uma educação emocional familiar que interaja com o adolescente, aquela criança que está passando para a puberdade. De repente, eu percebo os pais um pouco, até eu, né? Sou mãe, né? Um pouco perdidos, assim, nessa transição. E a questão do sexo em si ainda ser algo assim que seja subjugado da seguinte forma: o critério para você, parece que o critério para você dizer assim se a pessoa tem um caráter ou não é identificado pela sexualidade dela, né? Então esse julgamento, principalmente em relação às mulheres, principalmente em relação às mulheres. As mulheres sempre, né? Sim, Ali sempre na verdade, levando, as mulheres sempre levando. Sempre. Então, esse critério de julgamento, a falta de base de educação sexual mesmo, né? Que fale de corpo, de puberdade, de hormônios. Você pega um livro hoje em dia de biologia, por exemplo, isso quando eu vou dar os cursos também eu faço essa pergunta, né? Tem lá a ilustração da útero, ovários. Alguns não tem nem o canal vaginal, a ilustração, né? E isso em livros que você vê de biologia ali, que está na base da educação. Sim. Não se estuda uma vulva, não se estuda a questão mesmo da menstruação mais aprofundada. É tabu, né? Na verdade. É tabu. Sim. E aí isso vem aí respingando até hoje. Apesar de hoje, né, com o acesso à internet, sim, que ao mesmo, é um monstro e ao mesmo tempo é uma maravilha, né? Mas com o acesso você tem um pouco mais de informação. Sim. O perigo está só na questão assim, de o que é informação de verdade. Isso, né? Exatamente. E o que é fake news, principalmente com relação à sexualidade. É incrível isso também.
né? Até porque, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que eu ia fazer lá pro final. Eita, comece. Com a internet, com a inclusão digital, o acesso a informações sexuais hoje, em todos os níveis, ficou muito mais... Eu sou de uma geração que tinha que comprar Playboy, o que tinha barba nascendo tinha que comprar Playboy, né? Para os amigos. Algum conseguiu uma revistinha de Carlos Zéfiro. Ai, que barra, gente. Hoje, qualquer criança de 6 anos tem acesso. Infelizmente. Entendeu? Não adianta orientação paternal, não adianta bloqueio. Se ele pegar o celular do pai, ele acessa. Agora Xvideo, Hamster. Agora você disse tudo. Se ele pegar o celular, né? Então, pegando bem essa situação, Opa, assim... Obrigado, querida. Aí, pastelzinho. O negócio aqui tá melhorando, hein? Tá melhorando. Tá bem bom. Você tá tratado a pão de ló aqui por Lula gostei. Belmont. Então, assim, o ponto é esse. Sim. Se a criança tiver acesso ao telefone, né? Então tem, porque tá aí. Não tem... Aí como é que você vê isso? Como é que pode se fazer sem ser tolhedor? Como é que se pode impedir? Deve se conversar? Qual é a sua opinião como estudiosa do assunto sobre isso? Olha, o diálogo sempre é a primeira opção, né? Quando eu falo assim, tentar trazer essa situação com naturalidade, não é deixar a panos frios, né? Esfriar os panos do que está acontecendo, botar para debaixo do tapete. É não fazer o que a gente chama aqui de pantim, né? Quando a criança vem com alguma expressão da sexualidade, alguma coisa, alguma curiosidade, aproveita esse momento, né? Geralmente eu falo isso para os pais, para os orientadores, para quem está cuidando da criança. Aproveita esse momento para você ter uma abertura de promover aquela criança uma segurança de ter a quem recorrer, por mais que você não saiba como responder naquele momento. E também não precisa saber responder tudo. Pode até falar para a própria criança assim, agora eu não sei o que falar sobre isso, mas vamos procurar saber o que é isso, daqui a pouco a gente conversa. Você acha que falta isso, Flávio? Os pais saírem do pedestal que se colocam? Eu acho que falta. Dizer, esse meu medo. filho, deixa o papai pesquisar, deixa o papai entender, ao invés de responder. Sim. Falta isso então, né? Onde você viu isso, né? Logo com um susto, que aí né? já é uma censura. Censura. Aí ele tem que dizer onde viu. E às vezes gera o medo da criança, ela diz, opa, meu pai teve essa reação, minha mãe teve essa reação, não quero causar isso, não vou repetir. E aí acaba quebrando um ponto que você teria ali de exatamente conversar com o seu filho, com sua criança, o caminho que ela vai traçar a partir dali e ficar sempre consciente, né? Não cavar mais esse abismo que fica de diálogo com o jovem. Eu acho que isso aí pega bastante também, né? Desse tabu ainda tá tão grande. Isso. Flávia, outra pergunta, com base naquilo que eu falei, dos meus amigos e da questão geracional... Sei, um amigo seu, fale, diga. Não, mas os meus amigos pediam, eu sou desavergonhado nesse aspecto. Eu pegava filme pornô junto com Visconti e Glauber Rocha. No mesmo pacote. Mas, assim, eu me choco um pouco em vendo que essa minha geração, dos 50, também não está bem resolvida em relação à sexualidade. Eu percebo ainda umas travas de comportamento que eu achava que não veria mais em amigos meus. Eu lhe pergunto, como é que você vê essa questão dessa faixa? Homens e mulheres de 40, 50, na sua opinião, estão se resolvendo, estão procurando justamente terapia ou conversar com especialistas, como é o seu caso? Como é que você está vendo a sexualidade de nossa geração no nosso universo, né? Natal, digamos assim. Como você está vendo? Olha, Cefas, vou começar puxando sardinha pro meu lado, né? Vou falar da mulherada primeiro. A mulherada está se redescobrindo, viu? Tá tendo, assim, uma situação, o que a gente chama, a palavra tão usada, né? Hoje em dia, assim, que está se referindo à mulher dessa época, que é o empoderamento, né? E o empoderamento através tanto do autoconhecimento que a mulher está buscando e está se permitindo ir atrás disso, né? E a mulher, assim, quando chega nessa idade, ela já cumpriu um papel social que ela ainda é obrigada a cumprir, né? Essa questão de casar, ter filhos,
abrir mão de uma carreira, abrir mão até de hobbies, né? Para poder se dedicar à família. Tem gente que escolhe isso aí por querer mesmo, por gostar, não, eu quero, mas tem gente que é levada a escolher isso daí, né? Bem cultural, né? Pressão familiar, pressão social. Familiar. E aí a mulher, quando ela chega assim nessa idade dos 50 anos, que ela já está com o filho meio que encaminhado, a família já está estabilizada, ela já fez meio que o papel que ela é obrigada a cumprir, ela chega para ela mesma e fala assim, agora, o que é que eu vou fazer, né? E aí a gente tem essa abertura hoje da mulher ela poder ir atrás de outras coisas. Então tem esse momento que ela fica um pouco perdida, o que é que eu vou fazer agora que os meninos já estão crescidos, né? O que é que eu vou fazer da minha vida? Então tá rolando esse resgate, a mulher ela tá indo atrás e está se permitindo. Já que a cultura está se abrindo para permissões da mulher, ela está podendo colher isso também. Então, eu vejo mulheres de 50, 60 anos maravilhosas, empoderadas, com seu vibradorzinho na bolsa e a companhia que ela quiser tira colo também, acompanhando ela na vida. Então, eu vejo essa revolução aí que eu estou podendo acompanhar desde quando eu venho acompanhando a sexualidade da mulher contemporânea, né, como eu sou, até agora. No caso dos rapazes, vamos lá, né, ao mesmo tempo que a mulher ela está colhendo essas possibilidades da abertura social que hoje em dia está rolando, os homens eles estão se perdendo, né? Porque a cultura que é imposta para o homem, que a gente também está falando muito sobre ela e está aí jogada aos quatro ventos, traduzida na palavra do machismo, né? Impõe certas limitações também ao homem, na questão emocional, afetiva, sexual, né? Então, enquanto você encontra uma mulher que ela está se redescobrindo de vários fatores, o homem ele também está, só que ele se sente um pouco perdido, né? O que está acontecendo agora? Principalmente com relação também à vitalidade, né? O corpo não responde mais daquele jeito que era quando eu tinha 20 aninhos, 30 aninhos, né? Como é que eu vou fazer aqui minha máquina voltar a funcionar? Então, quando você pergunta assim, o que é que o pessoal procura para conversar, é muito sobre isso também, né? Os homens, eles trazem muita questão do debate da virilidade, tanto físico, né, quanto social, né? Ai, minha mulher tá querendo fazer um negócio diferente, o que é que eu faço? Eu ia lhe perguntar isso. Por que eu escuto isso de mulheres, que homens têm dificuldade em sair da caixinha, da zona de conforto? Por que isso acontece? O homem, ele sempre teve dificuldade de conversar, né, Cefas? O homem, ele não é convidado a demonstrar as emoções, as vontades. É muito preto no branco, né? É muito faça isso, seja assim. O homem não chora, o homem não sente, o homem não geme. Então, assim, é muito limitado, né? Isso é bem cultural. E a gente vai trazendo isso e agora rompendo, né, esses padrões. Então, o jovem, ele está aprendendo a lidar com isso agora, né? E o homem mais maduro ali, dos seus 50, 60 anos, ele traz muito disso também. Sim, né? É o que eu escuto dos amigos. A minha geração, ela sempre conversa sobre isso dessa forma, assim, com aquelas frases grosseiras. Aqui não tem entrada, aqui é só saída. É uma frase grosseira fazendo uma restrição. Menino, Ou então, a gente tem um negócio que a gente fala assim, ó, um homem que ainda não massageou a próstata é só um menino. Não tem ninguém na vida ainda, gente. Não devia fazer revelações ao vivo, mas eu concordo com você. Olha aí, as coisas melhorando aqui, ó. Pois é, Flávia, esse assunto assim da abertura me fascina. E a sua análise, mais uma vez, para a gente ver essa nova geração. Você é otimista em relação a essa nova geração? Então, essa nova geração pode superar esses tabus, pode superar esses preconceitos antigos?
Isso é um processo que sempre acontece, né? Os jovens, eles sempre vão nos superar, não tem nem como, eu vou botar nos superar porque tá vindo já uma garotada, assim, né? Agora, mas a juventude, ela tem isso, né? De ir rompendo o que está acontecendo, incomodando para que daqui a pouco surja um novo modo de pensar, né? E isso é o que faz a gente ter essa característica de evolução. Mas a juventude às vezes me assusta. Nossa, em que aspecto? Principalmente, assim, nas novidades, né? Assusta, assim, que eu gosto de falar isso brincando, mas me admira muito. Eu gosto muito de olhar para o jovem. Sim. Porque o jovem, ele traz essa vitalidade, né? A curiosidade, a busca. E o que eu percebo hoje, por exemplo, na La Vedette, quando a gente iniciou, a La Vedette Deluxe, ela era um espaço mais voltado para a pessoa mais madura. A gente atendia e atende muito casal maduro, né? Ali na faixa dos 30 para cima, né? Vamos supor. Que é o público que tem mais poder aquisitivo, já tem relacionamentos estabelecidos, né? Que tem vontade de usar acessórios novos, seria isso, né? Mas é numa outra busca. Sim. É naquele objetivo, assim, de esquentar o relacionamento, sim, manter a chama acesa, ter um momento mais de dinâmica de criatividade, de diversão. O jovem, ele está procurando hoje em dia, a gente está atendendo bastante jovem lá na loja, buscando uma questão de qualidade de vida. No que eu digo assim, eles estão aguardando mais os relacionamentos, né? Quando a gente vê essas pesquisas dizendo, o jovem está sem namorar, está namorando menos, está se relacionando menos. Eu acredito que muito por causa da mulher, dessa coisa da mulher ter a possibilidade de pensar na sua carreira, antes de pensar na questão de familiar, de ter marido, esposa, constituir família. Hoje em dia a mulher está pensando muito, como é que vai ser meus estudos, como é que vai ser minha carreira. Então, o jovem, além dele estar tendo uma educação sexual agora um pouquinho mais aberta por causa da internet, e está buscando essas coisinhas. Eu posso ter um massageador para estar aqui de boa com os meus hormônios, com as minhas vontades, porque eu não quero sair com qualquer um, né? Não estou disposta a sair com qualquer um, não vou sair todo dia, não estou afim, de repente, de um aplicativo de telefone, preciso estudar, preciso passar no concurso, preciso me dedicar à minha carreira. Então, esse movimento que está rolando agora com a juventude está trazendo eles um pouquinho mais para as lojas de artigos para adulto, né, para sex shop. E aí eles estão consumindo. Interessante mas eu vejo que é bastante para uso mais pessoal, mais sozinho do que acompanhado. Então é uma questão geracional. Pessoas de 40 a 50 são em casal. São em casal, já buscando assim novas aventuras. Apimentar o relacionamento. E a juventude está querendo assim, peraí, não, calma. Eu vou ter aqui o meu massageador íntimo. Eu costumo dizer assim que eu nasci para ter, quando o celular surgiu, né? Porque eu sou da época que ainda era telefone fixo, né? Então, quando o celular surgiu, eu lembro que a minha avó falou assim quando eu tive um telefone, né? Pra que você quer um telefone andando na bolsa? Você tem telefone em casa? Meu Deus. Tem orelhão aí na rua? Pra que você quer andar com o telefone na bolsa, né? Então, eu costumo dizer assim que eu sou uma pessoa que eu quero ver toda mulher andando com um massageador na bolsa. A pessoa faz, o quê? Vai andar com vibrador na bolsa? Oxi, não anda com celular? E era um horror andar com celular? Com certeza, daqui a um tempinho, a mulher vai estar ali, olha, Flávia, olha o meu massageador. Já acontece. Já acontece de eu chegar num lugar e o pessoal, né, vir conversar, vir perguntar. Obrigado. Deixa eu perguntar, Flávio, um monte de curiosidade. A La Vedette Deluxe tem loja em Pipa e em Natal. Existe diferença do público? Quais são as particularidades da loja de Pipa e a de Natal?
Olha, Cefas, a loja de pipa ela é bem turística, ela é bem cosmopolita, né, que eu possa chamar assim. Pessoas do mundo inteiro visitam o Rio Grande do Norte através da Praia da Pipa. É incrível isso, você vê gente do mundo todo, né? De todos os lugares. E aí a loja La Vedette, ela proporcionou isso. A La Vedette ser conhecida no Brasil também, né? A gente atende pessoas, a gente manda, né, produtos para todo o Brasil, para fora do Brasil. É mesmo? Sim, porque a La Vedette, ela tem uma linha de géis que é uma linha de géis pensada aqui no Brasil, criada no Brasil, com plantas, na sua maioria brasileiras, né? E aí, quando vem a pessoa de fora e conhece uma planta da Amazônia que dá uma sensação afrodisíaca, que é hipoalérgica, não tem corante, não tem açúcar, a pessoa fica encantado. Nossa. Quer levar embora, quer levar jambu, quer passar jambu no corpo todo. O jambu é uma loucura, né? Assim. Uma cachaça de jambu já faz um estrago, imagina um gel de jambu. E reza a lenda, né, que as índias, elas esfregam jambu nas partes íntimas para namorar, né? Eu não sabia disso, não. E aí, hoje em dia, todo mundo, né? Veio essa lenda há um tempinho atrás. E hoje em dia, eu acho que todo sex shopping tem um gel que vibra. E esses géis que vibram, eles são com extrato de jambu. Já de jambu, né? sim. Então, o público da pipa é esse público, assim, muitos estrangeiros, né? É muito turístico, a cidade é turística, ela acompanha essa curva do turismo. Lá tem a baixa, tem a alta estação. Então ela se caracteriza por isso. E a loja de Natal, ela também tem um pouco da pegada turística, porque Natal é uma cidade, né, que faz uso do turismo, a gente não pode esquecer disso. Mas ela acolhe muito o que acontece aqui na cidade, né? O perfil, né, de como o natalense namora. E como o natalense namora? Olha, todo mundo namora aqui, hein? O natalense namora, mas finge que não namora. A história mais ou menos é essa. É? Então ele vai na sex shop, mas finge que não vai na sex shop, é Mas isso? finge que não vai na sex shop. Agora eu vou confessar aqui o negócio. É uma curiosidade, né? A La Vedette de Ponta Negra, ela tem uma pegada fetichista muito grande, né? Ali meio 50 tons de cinza, para quem assistiu, que é o mais popular, né? Para pegar essa coisa assim do BDSM. E a gente já pensava, né, nisso, a gente gosta de BDSM e gosta dessa cultura, né? Mas o público de repente começou a crescer, né? E hoje em dia a gente é considerada no Nordeste, a maior sex shop do Nordeste, com acervo também de fetiche. Que bacana. Então, isso quer dizer um pouco da nossa cidade. Do público, né? natalense. Do público natalense, que gosta de uma coisinha mais de fetiche. Eu acho que o Christian Grey mexeu bastante aqui na cidade. E 50 tons de cinza é a porta de entrada, né? Aí vai pra Marquês de Sade, aí tem um sim, patamar. Sim, tem os patamares, né? Mazoc, Marquês de Sade, aí vai outro patamar. Outro, mas temos de tudo, né? Em relação a percentual, Flávia, qual é o percentual de homens e mulheres ou casais que compram? São mais mulheres que são as consumidoras da loja? Mais mulheres. É isso mesmo, né? Mais mulheres. Isso. Sempre. Ainda bem, nossa. Mais mulheres, casais, muitos casais, muito mesmo. Ainda bem, né? Porque assim, as pessoas me perguntam, sempre essa pergunta assim, o que é que sustenta um relacionamento? O que é que sustenta um casal, né? A gente fala que o diálogo, mas o diálogo é praticamente para tudo. Para qualquer tipo de relacionamento que você tem que ter, você tem que sustentar um diálogo saudável, né, com a outra pessoa. Mas quando a gente fala de casal,
né? Independente, hétero, homoafetivo, até trisais, né? Que vai sustentar é a escolha da sexualidade. É o sexo que dá aquela quinturinha gostosa ali e até o não sexo. Porque se você não curte muito, você vai procurar uma pessoa que também não vai curtir. Porque senão essa balança aí não vai equilibrar nunca, né? Tem um filme, Canções de Amor, que uma personagem diz, o não sexo também é sexo. O não sexo também é sexo. Também é uma escolha sexual, né? É por aí mesmo. Mas mais as mulheres. Os homens têm uma história bem engraçada, né? Eu ia perguntar das histórias engraçadas. Porque assim, o homem ele tem uma estatística de que ele compra muito pela internet, né? E essa busca é bastante, né, na loja. Mas o ambiente da La Vedette, como ele foi pensado, a questão da decoração, como as peças são expostas, né? Todo aquele clima que a gente criou ali, parece que caiu no gosto dos homens, né? E então eles começaram a sair da tela do computador e começaram a frequentar a loja lá, a loja física. Então, nós atendemos muito homens, bastante, inclusive, e também porque a La Vedette, como tem essa pegada da educação sexual, do pensamento voltado para a saúde íntima dos clientes, a gente tem uma parceria com a área médica, né? Com o pessoal de fisioterapia, a gente tem um clube do fisioterapeuta na La Vedette, que é um clube de descontos para o pessoal da fisioterapia, que trabalha com acessórios para reabilitar a questão do assoalho pélvico, da vagina, vulva, do pênis, do ânus, sim, toda essa região, né, da baixa pelve. Sim. E aí, muitos clientes também a gente recebe que vêm por indicação médica. Bacana. Né? Aí tem essa coisinha assim, do público da La Vedette. Que bacana. Flávia, histórias engraçadas, assim, todo mundo que lida com sex shop deve ter histórias engraçadas. Cite algumas que você viveu, ou agora há pouco tempo, assim, clientes insólitos. Sim, mexer com sexualidade certamente tem muita coisa estranha, né? Você lembra de algumas? Olha, sempre tem coisa diferente. Uma das coisas que eu mais gosto de lembrar, assim, quando a gente começou, eu e o Gustavo, o mercado erótico, ele é um mundo além do mundo, né? O tempo todo tá gente lançando coisa nova. E eu lembro que quando a gente abria as primeiras caixas, assim, que chegavam as coisas que a gente não entendia muito, era tipo assim, isso aqui bota onde, né? Isso aqui vai encaixar onde? Isso aqui é para enfiar onde, meu Deus? Né? Então, assim, sempre aquela surpresa, sim, pelos novos produtos, né? Clientes divertidos sempre tem, principalmente quando fala que é para um amigo meu, para uma amiga minha, né? E assim, uma coisa bem peculiar que aconteceu comigo, que inclusive é um link aqui para o Bardalos, né? É que as pessoas me param na rua, né? Para perguntar, tipo, lá em Pipa. Ai, gente, eu fico rindo com isso. Lá em Pipa eu tô andando na rua e de repente, Flávia, vem cá, pelo amor de Deus, corre aqui, me ajuda. Aí eu, o que é? Aí, me ajuda a dar o cu. Preciso dar o cu pro meu marido hoje. Aí eu, gente, pelo amor de Deus, tô com minhas compras, que olha meus filhos ali andando pra frente, né? Então, assim, o pessoal parava na rua e o Gustavo até falava assim, quando você parar na rua, não fique fazendo gestos, quando você estiver falando com as pessoas, né? As pessoas ficam olhando de longe, aí eu, ai, nossa, tá, tudo bem. Você fazia gestos? Total, massageia assim. O tempo todo, né? Então, o pessoal para muito para perguntar, né? Quando chega, vem assim, os olhos brilhando, eu já sei o que é que vai acontecer aqui, uma pergunta daquelas. E aí, por causa disso, dessa espontaneidade, dessa coisa que eu gosto de ficar ouvindo as pessoas, né? Tentando ajudar de todas as formas. Eu ganhei um apelido lá em Pipa, que é de foda madrinha, né? Ah, meu. E o pessoal falava assim, Flávia, você bota todo mundo pra namorar aqui,
nessa cidade, todo mundo namora, você ajuda todo mundo, você abençoa a gente no amor. E aí no carnaval, né, a gente tava procurando uma fantasia, o que é que eu ia fazer, o que é que eu ia fazer. E aí as meninas falaram assim, tu é a foda madrinha. Tu vai sair abençoando aí todo mundo. E começou, foda madrinha, foda madrinha. E aí eu saio no carnaval ainda, né? Eu encaro a personagem. Lá em Pipa ou aqui em Natal? Em Pipa e aqui. O Bardalos trouxe a foda madrinha nas Quengas, de Pipa pra Natal, né? E aí eu saio de asinha como se eu fosse uma fada madrinha mesmo, só que a minha varinha, né, pra quem já viu o que é. E o engraçado é que o pessoal vem, reconhece, olha pra mim e faz, me abençoa, e para na minha frente e pede pra eu bater lá com o cajado, assim. Pra abençoar, né? Isso é muito, eu acho isso muito divertido. E aí, quando surgiu aí essa parceria com o Lula Belmont aqui no Bardalos, né? As Quengas, que eu assistia quando eu era criança. As Quengas, ele é um bloco familiar, gente. Sim. Você vem pra cá, você vê avó, você vê tia, sim, você vê criança. E eu fui uma dessas crianças que vinha assistir as Quengas. Eu criei meus filhos assistindo o desfile das Quengas, né? E aí, quando surgiu, assim, essa parceria da La Vedette com Lula Belmont com as Quengas, aí a gente trouxe a foda madrinha de lá, que acompanha o desfile. Eu sou uma da júri, né? Faço parte lá do jurado das Quengas e eu me divirto muito por causa disso. É uma história que eu trago no coração, que a La Vedette me presenteou, né? E a Praia da Pipa também. Que bacana. E as Quengas são muito subversivas, né? Sim, sim. É muito subversivo total, o conceito. Eu adoro. Rompendo tudo, né? Quebrando com todos os padrões possíveis. Perfeito. Flávia, sobre histórias, agora vamos. Já aconteceu história ao contrário, de cliente inconveniente, pessoas complicadas que você teve que... E você e Gustavo tiveram que lidar de uma forma... Já aconteceu? Olha, então... Cliente, né? Sim. Cliente sempre cliente. A gente tem uma premissa na La Vedette que o nosso olhar é sempre voltado para o cliente. Quando perguntam pra gente assim, concorrência, sobre isso, como é que é empreender, como é que vocês estão sempre à frente, né, do que está acontecendo. A gente tem um olhar muito voltado para o cliente. O que o nosso cliente pede, o que ele está, né, querendo, como ele se comporta dentro da loja e até o que ele traz para a gente de melhorias. Então, esse olhar a gente tem desde o início. E eu acho que é uma coisinha assim que eu trago lá do vovô Lorival, né, que ele tinha isso, ele conhecia todo mundo pelo nome. Eu ainda não consigo, exatamente, mas essa coisa desse olhar voltado para o cliente, a gente tem como uma premissa. Cliente inconveniente, a gente sempre tem pessoas inconvenientes que não bate, né? O santo não bate em qualquer lugar, mas a gente tem um treinamento muito sólido na La Vedette Deluxe com a nossa equipe, né? Inclusive mandar um beijo para minha equipe. Opa, sim. Meninas maravilhosas, amo vocês, muito obrigada por tudo. Sempre que eu tenho espaço agradeço demais. Jéssica, Manu, Gerlane, Carol, Josi também, beijo para todas. Tem esse treinamento muito firme na La Vedette com relação o que fazer com esses clientes espaçosos, né? Que eu acho que é o que você... Né, que confunde as coisas. E o que fazer? O que elas fazem? Olha, primeiro que na La Vedette a gente, por exemplo, só usa termos médicos. Sim. Né? Vagina, ânus, pênis, vulva. Autoconhecimento. Sim, sim. Então, quando a gente... É a postura. Sim. Quando a gente vê que o cliente está mais saidinho, né? A gente dá o espaço para o cliente se divertir ali, na medida do possível, o que a gente pode dar, mas é sempre na postura, né, da nossa equipe, que a gente passa para ela como conter um cliente dessa forma, né,
como se sair de perguntas íntimas que sempre... Ah, você já usou isso? Você gosta disso? Como é que é pra você? Né? Então, a gente sempre tem essa saída de forma educada, gentil, que por mais que a gente perceba que a pessoa tá saindo, né, tá perdendo o tato, a gente tenta voltar a pessoa a lembrar aonde ela está, né? Ela está numa loja, né, num espaço assim de trabalho, tá todo mundo trabalhando ali, né, e entender qual é o tipo de trabalho que a gente está exercendo ali dentro, né? A gente vende produtos e aí a pessoa começa a compreender como é que é aquilo ali, mas é muito raro, sabia, Cefas? Que bom. Isso acontecer, eu acho principalmente na primeira abordagem que a gente tem, quando a pessoa entra na loja, ela percebe que o atendimento ali é diferente. Todo mundo fala sobre isso, né? Nossa, quando eu entro aqui, esse atendimento é diferente. A gente tem, por exemplo, no Google, né? Aparece lá as avaliações. E o que a gente tem de avaliação de atendimento, isso é uma das coisas que mais me traz felicidade. Porque é a resposta de tudo que a gente está construindo. Porque esses produtos de sex shop, você acha na internet, se você quiser. Verdade. Né? Sim. Mas cuidado aí para achar no lugar certo, para não vir de repente um tijolo, né? Mas, e produtos originais, sim, né, também. Mas a questão do atendimento e o ambiente que a gente fez com a curadoria dos produtos que a gente traz, faz o nome que a gente tem hoje. Faz o diferencial da La Vedette, principalmente o atendimento. E isso é o que mais me deixa feliz, né? Muito, muito bom. Estamos conversando aqui com Flávia Chianca, psicóloga, sexóloga e empreendedora da La Vedette Deluxe. Tem mais perguntas aqui, quem está indo para a reta final, mas tem mais perguntas. Quem quiser seguir a La Vedette Deluxe, é só ir no Instagram? É só ir no Instagram, né? @La Vedette Deluxe. O nome é completinho, né? Depois você bota aqui, né, na descrição para o pessoal seguir, isso. né? Sim. Quem quiser me seguir também, @Flávia Chianca Terapia. Estarei lá, pode mandar mensagem, se tiver com alguma dúvida, alguma situação que está acontecendo na sua vida, que você está ali naquele conflito, precisando de um acolhimento, de uma palavra, me procura. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, né, porque a demanda é grande, mas chega a vez de todo mundo sempre. Que maravilha! Olha aqui, Lorival Lúcio da Silva Filho. Conheço Parabéns, demais. Flavinha, pela entrevista. Olha aí. Você não conhece esse daí? Eita. Ah, meu Deus. E nossa assistente de produção, Natália Chagas, fazendo uma pergunta bem pertinente em relação ao que o Brasil é hoje. Você já percebeu algum potencial feminicídio, algum cliente? Algum cliente que parecia violento? Você já percebeu? Na loja ou na clínica ou nos dois? Nos dois. De você ouvir as histórias e achar, meu Deus, isso aqui tá ficando esquisito. Sim. Já? Né? Acontece, né? E toda vez que eu tenho a oportunidade de estar presente na loja e percebendo essa situação acontecendo, aí eu com o meu jeitinho né? Já vou catando essa pessoa, já vou conversando com ela, trazendo algumas situações, né? E claro que se for uma coisa assim muito perceptível, principalmente na clínica, a gente, por exemplo, tem o conselho, né, de psicologia, e aí quando acontece alguma situação que vai levar a outra a correr algum risco de vida, alguma coisa disso, né, que você deve estar perguntando, a gente recorre ao conselho, né, para saber levar essa demanda aí. Mas, infelizmente, é uma realidade, né, que a gente tem na nossa sociedade, essa situação de como a mulher ela é tratada, colocada. E os números estão altos, né, Flávia? Altíssimos, Sim, altíssimos. Mas, por exemplo,
Uma coisa que eu acho muito interessante nessa pergunta que você trouxe é que ainda agora eu falei do pessoal do fetiche, né, do BDSM e do Christian Grey. É bem interessante que esse público que procura esse tipo de fetiche, eles têm regras de convivência entre eles. Aí, ao contrário, é bem nítido quando chega alguém que é praticante desse tipo de modalidade. São pessoas bem educadas, carinhosas, né? Que você fala assim, oxi, mas parece estar contradizendo aquilo, né, que a gente vê ali acontecendo. E aí é quando cai na situação que a gente chama de consenso, né? Que o sexo, ele precisa muito desse consenso. E é isso que é o diálogo da parceria, vocês entrarem em consenso no que está acontecendo. Então, a galera do BDSM, ela é muito do consenso. Você quer fazer tudo é isso? consensual. Quero. Até palavra de segurança Até existe. palavra de segurança. Você tem Sim. uma palavra de segurança que encerra tudo. Sim. E aí a gente percebe situações de comportamento mais em casais que a gente chama de comum, ou como a gente chama, por exemplo, no BDSM, os casais mais baunilha, né? Que são os do dia a dia, os normais. Aí a gente vê uma situaçãozinha assim meio... um cara querendo constranger a companheira com alguma coisa. Às vezes acontece essa piadinha. Se eu tiver na loja, tadinho do rapaz. Né? Porque eu não deixo barato, né? Mas a gente também é treinada, a gente tem treinamento para saber lidar com essa situação também e orientar o cliente da melhor forma possível. Muito né? bom. Sempre. Muito bom. A pergunta já foi. Flávia, uma curiosidade minha. Tá indo. Tá, estamos na reta final. Daqui a pouco tem show aqui. Daqui a pouco Gustavo Consentino cantando Raul Seixas daqui. Olha, no Bardalos, gosto. 21 horas. Isso. Finalmente toca Raul. Teremos Toca Raul no Bardalos daqui a pouco. Flávia, indo para a reta final das perguntas. Mais uma das muitas curiosidades sobre isso. Certamente já deve ter acontecido, mas fala um pouquinho sobre isso. Da mulher chegar para comprar um gel, ou comprar um vibrador, um massageador, e de repente desabafar, ou com você, ou com alguma vendedora, a vida toda dela e a compra virar uma sessão terapêutica. Já aconteceu? Aconteceu demais, né? Por isso que eu vim para sexologia e para psicologia. É o que mais acontece. Que a mulher quer falar, né? A pessoa quer falar da vida. Ela quer falar. E, como assim, é que funciona isso? Quando ela percebe que lá na Lavedete, por exemplo, a gente tem esse atendimento sem julgamento, sem esse olhar de julgamento, aí a pessoa faz, ai nossa, parece que aqui eu tô sendo entendida. Aí começa, né, blá blá blá. Só que aí, lá em cima do balcão, tem o meu cartãozinho. Aí quando a coisa se estende, as meninas falam, olha, acho melhor a senhora conversar com a Flávia, porque ela vai saber lidar melhor com essa situação. A gente só consegue ir até aqui, mas sempre acontece porque a gente quis criar esse ambiente, né? Esse ambiente que seja acolhedor para a sexualidade, onde as pessoas consigam ficar à vontade com as suas vontades, que às vezes não, na maioria das vezes são tão íntimas, né? E muito julgadas. Então, pelo próprio ambiente da Lavedete, isso acontece com muita frequência, muita frequência. Olha, uma amiga minha, advogada, uma vez me falou, nunca esqueci, que quase todas as ofensas em relação às mulheres têm a ver com a sexualidade. Praticamente todas. Praticamente. Todas, né? todas. Todos os termos de baixo calão com mulheres é sempre sobre a sexualidade. É assustador isso. É assustador. Né? Eu acredito que para o homem também, só que... Mas envolvendo mulheres. Envolvendo mulheres e até envolvendo a sexualidade de homens, porque você falar que o cara é um viadinho... É porque parece mulher. É porque parece mulher. Parece uma mulher. Se ele é corno, é porque ele foi chifrado sim, pela sim, mulher. Sim, agora sim. Se ele é filho da puta, é porque a mãe dele era uma mulher que transava mais do que a pessoa queria. É assustador isso. É assustador isso, demais, né? Como a sexualidade ainda é tão gritante assim no julgamento das pessoas. E quando é com mulher, a ofensa é direta, né? É sempre com a sexualidade. Incrível, né?
Mas É uma daqui- tristeza isso. hora de mudar, né, Flávia? Hora de mudar. Estamos aqui para isso, para nessa luta constante de que a sexualidade ela possa ser uma expressão natural do ser humano, né? Que a gente possa ser feliz. Perfeito. Por mim, eu ficava aqui até meia-noite, Eita! mas a gente vai ter que liberar para Gustavo Concedino que tá aqui. A gente tem 2 presentes aqui, vamos fazer uma surpresa aqui. Vamos entregar um presente para Lula Belmont? Ah, vamos, qual que é? Do Lula Belmont aqui recebeu um presente da La Vedette Deluxe, entregue por Flávia Chianca. Hoje tem, hein? Que eu tô sabendo. Por que não, amigo? Obrigada. Maravilhoso. Não vou nem abrir, vai abrir. Eita! Olha a hora pra abrir Olha esse aí, presente. Ó, tá bem embaladinho. Mais tarde ele abre, que eu tô sabendo. Vai fechar mais cedo hoje, Lula, pelo que eu percebi. E um presente, uma cortesia da Cachaçaria Amorim, que é a nossa apoiadora, pra você. Uma cachaça artesanal Maribondo. Eita, danado. Olha isso aqui, que delícia, hein? Barril de umburana. Aí. Isso aqui vai vir pra degustação familiar. Tô levando pra casa isso aqui, hein? Olha, o Gustavo já tá sorrindo ali. Obrigada. Agradecer, Flávia, obrigado pela entrevista. Foi maravilhosa. Vou lembrar que o programa fica gravado. É só ir lá no Facebook Cefas Carvalho e assistir o programa. E quem faz parte da lista de transmissão do Zap recebe. Recebe o link, né? E agradecer a nossa equipe, José Aglio, produção e filmagem, Natália Chagas, assistente de produção e mídias sociais, Lula Belmont, já citado aqui, presenteado, celebrado no Bardalos. Flávia Chianca, muito obrigado, sucesso para você e para o empreendimento maravilhoso e necessário que é a La Vedette Deluxe. Obrigada, Cefas, obrigada pelo carinho. Tchau, gente, espero que vocês tenham gostado muito. Certeza. Tchau e até o próximo Conversa de Botequim.